Olá, meus caros amigos, meus caros irmãos do Movimento Espírita. É com grande satisfação que recebi essa nobre missão, de trabalhar o tema de hoje, que é a psicoterapia pelo esforço pessoal. Agradecer a direção, do Fonte Viva, que sempre nos estende esse amoroso convite para aqui conversar com vocês sobre esses temas tão importantes da doutrina espírita. Mas antes de iniciar propriamente a exposição de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem do livro O Espírito da Verdade. Essa obra ela foi psicografada por Chico Xavier e por Valdo Vieira. E a mensagem que eu escolhi é uma mensagem transmitida por Bezerra de Menezes. E o título da mensagem é Legenda Espírita. O cultivador é conduzido ao pântano para convertê-lo em terra fértil. O técnico é convidado ao motor em desajuste para sanar os defeitos. O médico é solicitado ao enfermo para a benção da cura. O professor é trazido ao analfabeto para auxiliá-lo na escola. Entretanto, nem as feridas da terra, nem os desequilíbrios da máquina, nem as chagas do corpo, nem as sombras da inteligência se desfazem à custa de conversas amargas, e sim ao preço de trabalho e devotamento. O espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar discórdia e censura e alongar entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. Essa mensagem que nos faz refletir profundamente sobre a prática da caridade. É como no livro dos Espíritos, quando Kardec questiona a espiritualidade amiga, os benfeitores espirituais da humanidade, sobre o que seria a caridade. E aí os Espíritos bem definiram: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. Essa é a prática da caridade na sua expressão máxima que o Mestre Jesus tanto nos ensinou. Pois bem, o título da nossa conversa de hoje, ela foi retirada de uma obra psicografada por Divaldo Franco e transmitida a nós por Joana de Ângeles, Em Busca da Iluminação Interior. Essa obra belíssima, a qual eu convido a todos, aqueles que tiverem oportunidade ou quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esses temas que dizem respeito às nossas aflições nos dias atuais, o nosso destino, e acima de tudo, encontrar em nós mesmos a cura para as nossas doenças hoje, que não são mais aquelas doenças, claro que nós ainda temos no mundo doenças causadas por micróbios, bactérias, vírus, enfim, elas existem, mas a grande doença hoje são as chamadas doenças da alma, que dizem respeito à nossa essência, à nossa natureza, que nós muitas vezes desconhecemos ou muitas vezes sufocamos em razão dos condicionamentos, das nossas criações, dos medos, que acabam tornando a nossa vida incontrolável. Isso, obviamente, se resume no corpo físico, se resume em doenças. Nós somatizamos esses desequilíbrios, ele se projeta através das doenças. Na noite de hoje, no dia de hoje, nós vamos então tratar da psicoterapia do esforço pessoal, para sairmos do estado de morbidez da alma, do estado de dificuldade. Nós precisamos novamente nos voltarmos ao Mestre Jesus, a Jesus de Nazaré, que nos traz lições preciosíssimas à luz da psicologia profunda que a nossa amiga espiritual Joana de Ângeles nos coloca tão bem, tão claramente, com auxílio da mediunidade santa de Divaldo Pereira Franco. Pois bem, vamos então para a parábola dos talentos, a tão conhecida parábola do talento. Mas o que a parábola do talento tem a ver com a psicoterapia
é do esforço pessoal para vencer as nossas dificuldades, as nossas dores. Vamos lá. Jesus falava por parábolas, obviamente. Nós sabemos que Jesus viveu numa época em que os homens tinham pouca cultura. O homem ainda estava muito materializado. Nós estamos hoje, mas naquela época muito mais. Você falar de algo metafísico, da psicologia naquela época, era uma missão muito difícil, que apenas espíritos da escola, do nível de Jesus, seriam capazes de transmitir. E até hoje nós nos debruçamos sobre essas lições, né, de Jesus, que ele falava por parábolas, mostrando aqueles homens, pegando um conceito, uma experiência do dia a dia, para contextualizar o seu ensinamento. A parábola, como todos nós conhecemos dos talentos, né, diz que um senhor, então, chama os seus 3 servos e a eles destina uma certa quantia, que nós chamamos de talentos, né? Na verdade, tinha um valor econômico, era uma moeda cunhada a ouro, com a possibilidade de grandes empreendimentos. Então, ele chamou o primeiro servo e lhe deu 5 talentos. Para o segundo servo, ele deu 2 talentos. E para o terceiro, ele deu 1 talento. E aí, ele disse, quando retornar, vocês me devolverão, né, esse talento que eu lhe dei, essa moeda para o empreendimento. Muito bem, então o senhor parte e retorna sem avisar. Chega ali, né, sem qualquer aviso prévio. E aí pede conta aos seus servos. Ao primeiro servo, no qual ele confiou 5 talentos, esse servo lhe devolve 10 talentos. Diz que investiu, aplicou, obteve juros e rendas e devolveu 10 talentos, o dobro. O segundo não foi diferente. Também aplicou com zelo, né? Trabalhou aquele talento, né? Empreendeu de maneira bem sucedida e aí devolve então ao seu senhor, não 2, mas 4 talentos. Quando então é chamado o terceiro para prestar contas? E aí o terceiro, né, diz que o seu senhor era alguém muito severo, né, que colhe onde não planta, muito duro, muito rígido. Então, com medo de perder aquele talento, ele enterra esse talento e devolve aquele talento recebido do jeito que estava. Então, esse senhor diz, servo mau, né, servo preguiçoso, não fez render o talento que ele havia lhe dado. Então, ele lança um anátema a esse servo e diz que dele seria tirado aquele único talento e dado a quem tivesse mais. Então, seria retirado daquele que tem pouco para dar àquele que tem mais. E esse servo, então, seria lançado, né, ao exterior, onde lá se poderia constatar choro e ranger de dentes. Pois bem, dessa parábola nós ficamos imaginando, nossa, que Senhor duro e cruel. Mas nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com essa lição tão valorosa, né? Porque essa moeda, esse talento, foi dado aos servos do Senhor. Muitos teólogos, né, entendem que essa parábola seria uma parábola do juízo final, né, onde seria feito o julgamento e aquelas pessoas seriam acolhidas aos céus e outras lançadas ao inferno. Respeitando as divergências a respeito, a doutrina espírita nos dá uma nova visão, atualizando, trazendo para os nossos dias esse ensinamento de Jesus. O que seriam, então, além da moeda, obviamente, não da literalidade, né, que seria uma moeda cunhada a ouro com valor muito expressivo, mas trazendo para os nossos dias essa parábola de Jesus. O que seriam, né, o que seriam esses talentos? Quais seriam os nossos talentos hoje? Imaginemos, nosso Senhor é Deus e nós somos os seus servos. Quais são os talentos que Jesus nos confiou? Ou que Deus nos confiou? Que o Mestre Jesus nos esclareceu a respeito? Bom, nós temos vários talentos. Nós temos a saúde, nós temos a inteligência, nós temos as emoções, nós temos a possibilidade ampla de crescimento. Tudo isso nós recebemos, não é? Somos os servos do Senhor. E aí nós temos a possibilidade de multiplicar isso a 10, a 100 por 1.
Mas o que é que nós fazemos dos nossos talentos? Porque vejam, assim como o Senhor da parábola, Deus também retornará ou se apresentará diante de nós. É claro que dentro de uma figura simbólica, mas seria o chamado a prestar contas lá no mundo espiritual. Quando nós somos acolhidos no mundo espiritual, os mensageiros de Deus olham para nós e vão, obviamente, pedir conta do que nós realizamos. Nós multiplicamos as benesses, as fortunas, né? Esse talento divino cunhado a ouro, nós multiplicamos ou enterramos. Vejam que dentro dessa parábola nós vamos tratar de uma questão importante que chama-se livre-arbítrio. Todos os servos foram livres para empreender. Vocês notaram isso? Essa nuance da parábola? Todos eram livres para empreender, para fazer multiplicar os talentos. E como se chama essa liberdade? É o livre-arbítrio, né? Como eu já mencionei aqui. O livre-arbítrio tem uma característica importante. Ele decorre da lei de liberdade. Nós vamos estudar lá na questão 843 do Livro dos Espíritos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele é fundamental porque expressa a liberdade que nós usufruímos, né? Veja, nós temos liberdade para pensar, logo para utilizar o livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, dizem os espíritos, o homem seria uma mera máquina. Nosso destino ele não está traçado. Nossa vida não é um conjunto de decisões tomadas por terceiros. Nós somos artífices das nossas vidas. Nós somos os construtores. E aí vem uma missão, uma situação muito importante. Nós somos artífices de nossas vidas. Com o nosso desenvolvimento intelectual e moral, né, nós vamos ter mais liberdade. Obviamente, teremos também maior responsabilidade pelo uso do livre-arbítrio. Mas nós não podemos, por exemplo, alegar o seguinte: a minha predisposição orgânica, instintiva, não me arrasta a tomar decisões erradas ou não utilizar bem o livre-arbítrio. Poxa, né? A carne é fraca, eu sou imperfeito mesmo, né? Será que eu poderia... É por isso que eu não utilizei o livre-arbítrio, porque, enfim, eu tenho uma natureza humana, né? Os espíritos bem reconhecem isso, né? Na questão 845 dessa mesma obra que citei, os espíritos dizem que sim, que a nossa condição aqui na Terra embaraça, né, o uso do livre-arbítrio de maneira ampla. E eles reconhecem isso. E segundo os espíritos, Deus saberá julgar essas nossas dificuldades. As dificuldades inerentes à natureza humana. Mas ele diz também, os espíritos acrescentam, que determinadas necessidades que nós temos quando somos deixados levar pelos nossos instintos, eles impedem o nosso progresso. Mas eles asseveram, esses arrastamentos não são irresistíveis. Nós podemos resistir a eles. Veja, eu posso ter um entrever, uma discussão, uma desinteligência com alguém. E por um momento da minha vida pode passar a seguinte ideia: quero pôr fim à vida desse meu inimigo. Isso pode passar pela minha cabeça. Mas eu uso o livre-arbítrio. Fazer ou não fazer. Veja, aquele instinto de raiva, né, de vingança aflora em mim, eu chamo a razão e uso o meu livre-arbítrio. Não farei isso. Ou deixo-me levar pelos instintos de agressividade, né, pondo fim à vida de um companheiro de jornada, não é mesmo? E aí tendo séculos e séculos de expiação pela frente. Então é a vontade que vai assumir o papel preponderante no uso do livre-arbítrio. Mas eu também posso estar, né, embaraçado ou ter o meu livre-arbítrio embaraçado por questões econômicas e sociais também, né? Às vezes a pessoa está passando por dificuldades enormes e utiliza mal o livre-arbítrio, não é mesmo? E aí todo aquele presente recebido, que é a vida, que é a existência, que é a possibilidade reencarnatória, estará comprometida. Então, diante dessa situação também, os espíritos, obviamente,
com a sensibilidade por nos conhecer tão profundamente, os espíritos obviamente mais elevados, disseram na questão 850, reconheceram, né, que as condições, que a posição social, ela é um obstáculo ao livre exercício, ao exercício livre, pleno do livre-arbítrio. Mas Deus leva em conta o quê? Os espíritos dizem, tudo bem, realmente, embaraça. Mas ele nos deixa um outro recado importante. Deus levará tudo em consideração e acrescenta, inclusive o esforço realizado para não se equivocar. Então, vontade, pessoal, esforço. O nosso desenvolvimento depende disso, da nossa vontade. Muitos amigos dizem, eu já tive a oportunidade de discutir esse tema em outros momentos, sobre o papel da vontade. Tem um livro de Emmanuel chamado Pensamento e Vida, e ele destaca um capítulo todo inteiro ali para a vontade. Ele diz que a vontade é fundamental, pessoal. Nós precisamos ter vontade, o querer. Embora nós precisemos ou possamos estar sob o jugo dos nossos companheiros encarnados e desencarnados, que desenvolvem processos obsessivos sobre nós, mesmo diante dessas condições, a nossa vontade ainda é firme. Vejam, nos tratamentos de desobsessão, que são recomendados nesses casos, lembrando que obsessão, né, é uma imposição, é algo violento que um outro espírito exerce sobre outro, né, tolhendo as suas vontades, né, os seus pensamentos, subjugando em última análise, né, ceifando por muitas vezes a sua vida física, escravizando outro espírito. Uma característica dos espíritos ainda não evoluídos, né, a obsessão. Então vejam, mesmo nos processos obsessivos, onde há o tratamento de desobsessão, toda a terapia, a psicoterapia realizada nesse sentido, se não houver uma vontade, o mínimo de vontade do obsidiado, o processo não se desinstaura. Muito pelo contrário, ele continua. Porque dentro desse processo, para aqueles que já passaram por essa experiência, ou que trabalham nessa lide no campo espírita, vai ver que é um momento onde a influência do espírito obsessor ele é cessado por alguns instantes, para que o obsidiado possa se levantar, então, dar novos rumos à sua vida. Porque se o obsidiado não colaborar, vejam, ao trabalho da espiritualidade, dos nossos companheiros encarnados nas casas espíritas, enfim, e o obsidiado. Se não houver a vontade em nenhum momento do obsidiado em mudar os seus pensamentos, atos, ações, atitudes de oração, né, de prática da caridade, de renovação, de reforma íntima, nós sabemos que o processo se reinstaura, e aí com mais força. É o alerta que Jesus já nos fez, né? Não adianta expulsarmos os demônios se a nossa casa interior está desarrumada, desajustada, com a janela aberta, descuidada, que o espírito que estava lá, o obsessor, retorna e traz ainda mais uma legião, né, de almas endividadas e com sintonia nesse pensamento em realizar o mal. Então vejam o alerta que Jesus vai fazendo. E nessa questão nós vamos ver, né, já conseguimos destacar aqui as questões 843 e 845, que fala justamente do esforço e da vontade, mesmo diante da nossa natureza humana e da grosseira material, mas nós expressamos a vontade de seguir, de evoluir. Pois bem, a vontade, então, ela propicia um progresso expressivo e muito enriquecedora, como bem adverte Joana de Ângeles. Se nós desconsiderarmos, então, a vontade, nós vamos trazer, ou vamos amealhar, uma carga psicológica perturbadora, transtornos de comportamento e somatização de grande monta. Vejam as consequências disso. Quando nós recebemos esses talentos, como mencionei, com a saúde, a inteligência, as emoções, o conhecimento, enfim, essas possibilidades amplas, esses talentos que nós recebemos, se nós não utilizamos o livre-arbítrio para desenvolver esses talentos, né, com amplas possibilidades de crescimento interior, de equilíbrio, de paz e saúde, nós vamos encontrar
Do outro lado, se não houver vontade ou utilização equivocada do livre-arbítrio, nós vamos então atrair para nós cargas psicológicas perturbadoras, transtornos de comportamento e somatizações de grande porte, causando o que? O nosso desequilíbrio. O título da mensagem, né? O título da obra que nós estamos analisando aqui é Em Busca de Iluminação Interior. Essa busca da luz que o Mestre Jesus já nos avisava, para que nós fizéssemos brilhar a nossa luz. E aqui, através do bom uso do livre-arbítrio, desenvolvimento desses talentos tão preciosos que nós recebemos do Pai Criador. Pois bem, e aí nós, ainda diante dessa parábola, né, nós nos chama a atenção hoje, diante do momento que nós atravessamos, que são os chamados transtornos de comportamento que nós temos experimentados hoje, né? Infelizmente, que diante da situação atual que vivemos, por questões de saúde pública, essa questão dos transtornos psicológicos aumentaram assim exponencialmente. Não que elas não existissem, mas elas foram apressadas, aceleradas, estimuladas e crescem num ritmo nunca dantes visto. Emmanuel cita que a medicina, Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, cita que a medicina evoluiu muito. Trata hoje as mais variadas comorbidades, né, enfim, dos desequilíbrios do corpo físico, das doenças causadas por bactérias, por fraturas, situações outras. A medicina evolui muito rapidamente, mas ela não consegue tratar hoje, talvez, asseverando pelos números dos nossos órgãos de saúde pública, as doenças mais graves que nós encontramos, que elas dizem respeito à saúde mental, que revela um desequilíbrio psicológico muito grande da nossa sociedade e que se traduz em comportamentos estranhos, extravagantes, autodestrutivos. Muito bem, pelo não desenvolvimento dos nossos talentos. Nós estamos sendo chamados nesse instante, meus caros companheiros, a grandes reflexões, né? A grandes reflexões. Hoje temos que ficar de maneira mais restrita, e ficamos já bem no início desses acontecimentos, de maneira isolada, com os familiares. Aquelas famílias onde os laços eram meramente de aparência, né? Meramente formais, as situações se agravaram. As pessoas se sentiram sem possibilidade, sem perspectiva, porque se viram ali frente a frente com quem? Sabe com quem? Consigo mesmas. E quando olharam para si, diante de uma vida tão cheia de compromissos, tão cheia de eventos, quando o ser humano voltou para si, viu um grande vazio, viu alguém que ele não reconhecia. Muitas pessoas entraram em profunda depressão, em profundo desequilíbrio, porque negligenciou o talento do desenvolvimento da sua inteligência, das suas emoções, não trabalhava as emoções. E aí quando se viu privado de uma série de situações, e vejam, aparentemente, né, pessoal, um contrassenso, né? Quando se viu diante da finitude da vida física. Nós sabemos que a nossa vida física ela é finita, né? Mas quando nós temos uma percepção de desenvolvimento emocional, de religiosidade maior, nós vamos entender e compreender isso. E a doutrina espírita já nos comprovou por diversas vezes, a nossa vida ela é infinita. Nós somos seres imortais da criação. Então esse momento em que nós estamos estagiando aqui na roupagem física é para o nosso crescimento, é para o desenvolvimento dos nossos talentos. E esse negligenciar importa justamente nisso. Então vamos somatizando uma série de comportamentos, de doenças, de desequilíbrio, porque o ser espiritual está doente. E aí nos refugiamos, né, na busca lá da medicina, que tem um papel muito importante. Ninguém está dizendo para que nós não procuremos a ajuda de profissionais da área de saúde. Devemos fazer isso. Mas também devemos olhar além da matéria do corpo físico. A medicina vai fazer o seu papel, um papel muito importante. Vai providenciar as medicações necessárias para amenizar a dor. Mas nenhum profissional da saúde que trabalha
nesse campo da saúde mental, recomenda o uso por longos períodos de medicações, porque a cura está dentro de nós. Nós vamos precisar por um tempo, às vezes, de receber uma medicação adequada para depois nós nos assenhorarmos, deixar aflorar o nosso self, né? O ser espiritual pleno que irá tomar controle da sua vida. Mas esse controle só será possível se nós nos enriquecermos, recebermos essa moeda, entre aspas, de ouro, cunhada com grandes possibilidades de crescimento, de, enfim, ilimitadas possibilidades, usando o nosso livre-arbítrio, seguindo as determinações da nossa consciência, porque lá estão escritas as leis morais. Fazendo uma comparação aqui, quem seriam os três servos, né, atuais, os servos da parábola? Bom, nós temos aqui, aqueles servos. O primeiro servo, ele seria o equivalente, vamos dizer assim, aos grandes missionários que aportaram a terra, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, não é isso? Santa Teresa d'Ávila, enfim, Francisco de Assis, não podemos esquecer de Francisco de Assis também, enfim, Joana de Ângeles. Então são espíritos que são aqueles servos. O primeiro servo que recebeu 5 talentos e devolveu 10. O seu senhor ficou encantado, né? Esses espíritos continuarão recebendo mais e mais, porque eles têm capacidade de receber tarefas mais complexas, tarefas muito relevantes, de grande envergadura e de grandes responsabilidades, porque estão preparados para isso. E assim nas nossas vidas também, né, no nosso dia a dia, grandes profissionais, né, profissionais dedicados, valorosos, né, extremamente éticos, recebem responsabilidades graves de condução de grandes empresas, de grandes organizações, estados e nações, enfim. Né? Esses receberam ou recebem essas atribuições. Lembrando, quanto mais aquele que recebe, maior será a cobrança, porque ele está preparado para isso. Pois bem, o segundo servo são aqueles indivíduos, né, que trabalham incessantemente e que buscam, recebem trabalhos de média complexidade, mas trabalham assim de maneira, né, afadigadas, enfim, pela conquista da sua plenitude. Esse é o trabalho que ele realiza. Mas a humanidade como um todo, ela está se enquadrando, infelizmente, na figura do terceiro servo. Aquele que recebeu o talento e enterrou. E aqui, pessoal, vejam, nós temos nessa mesma categoria indivíduos inescrupulosos, nós temos pessoas portadoras de complexos psicopatológicos também, que estão nessa categoria do terceiro servo. E aí, onde a maioria de nós, por que não dizer grande parte da humanidade, no qual aqui me incluo, e talvez alguém de vocês aí que está me assistindo, enfim, também se inclui e faça essa reflexão. Será que nós não somos os terceiros servos? Um pequeno parênteses aqui. Tem uma questão, a questão número 100 do Livro dos Espíritos, difícil a gente se enquadrar, né, em alguma coisa. Mas o Allan Kardec, ele organizou, segundo a orientação dos espíritos, a questão 6 é a escala espírita, né, as 3 ordens e classes respectivas. E fazendo uma pequena interação com alguns alunos do estudo sistematizado da doutrina espírita, eu pedi para que eles fizessem, então, o seu enquadramento na escala, né, ou na escala espírita, se ele era um espírito de primeira, segunda ou terceira ordem. Lembrando que a primeira, espíritos perfeitos, 2, bons espíritos, e terceiro, espíritos imperfeitos. E aí várias classes, né? Enfim. E aí eu fui fazendo, bom, imediatamente eu me vi na terceira. Me vi na terceira. Cometi por algum tempo, né, a ilusão de estar na segunda. Não era, porque quando você começa a ler os critérios, você vê que você não está na segunda, né? É um baque. Enfim, e muitos alunos falaram, não, professor, eu estou na terceira e tal. E um falou, não, eu estou na segunda. Aí, enfim, ok. Eu falei, não, tudo bem, na segunda, então, já fiquei interessado, né? Um espírito, um bom espírito, segundo os critérios que estão na escala. E por ele não achava que era, não achava, enfim, achava que era de segunda. Isso era tudo bom.
Bom, ótimo, vamos ver porque ele é bom. E aí, quando ele leu os critérios para estar na segunda ordem de espíritos bons, ele achou que talvez não. Eu falei, bom, então se você tiver alguma característica do terceiro, você não está no segundo, você está na terceira ordem. Não, mas espíritos imperfeitos é meio pesado. Eu falei, às vezes é impactante, né? Você se vê como espírito imperfeito, mas muito imperfeito. Então, se você tem alguma das características da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, você está lá naquela classe. Porque para estar na segunda, você não pode, em nenhum momento da sua existência, ter alguma característica da terceira ordem, como raiva, ódio, inveja, em nenhum momento, pessoal. Tem que ser despido disso. Então, realmente, é um critério bem científico, até porque Kardec também era um cientista e colocou isso de maneira muito clara. É isso. Então, nós nos vemos, a humanidade como um todo, grande parte de nós, somos como os terceiros servos aqui, que recebe com comportamentos, né, éticos e também com complexos psicológicos, psicopatológicos. Pois bem, por que é que nós fazemos ou estamos nessa situação? Vejam, Joana de Ângeles, ela disse que nenhuma conquista é lograda sem a dedicação e o esforço para alcançá-la. Um insucesso que nós enfrentamos muitas vezes na tentativa de nos melhorarmos, elas não devem ser causa de desânimo. Muito pelo contrário, o nosso ânimo não deve diminuir diante disso. Mas para que nós não deixemos o nosso ânimo cair, nós precisamos entender quem nós somos. Se eu achar que eu sou um espírito de primeira ordem, não, estou de primeira, sou um espírito perfeito, olha, um bom espírito, eu vou sofrer um baque muito grande. Tá? Principalmente em decorrência de processos de culpa. Porque a gente vive nesse sistema de culpa, né? Culpa nas nossas criações, obviamente, os condicionamentos que nós recebemos, é sempre na busca de não errar. E aí, por uma educação que reprime demais, ou por pressões sociais, por os atavismos religiosos também, que tem um papel fundamental, nós cometemos um grave erro, deslize, e falamos, nossa, eu fiz isso, achava que eu estava já na santitude, na angelitude, aquilo vira uma bola de neve, eu perco a segurança em mim, nossa, achei que estava lá, então quando é que eu vou chegar? Porque se eu rezo tanto, se eu tenho uma vida X, Y, Z assim, dessa maneira, e como é que eu fui cometer esse equívoco, esse deslize? Por que isso aconteceu? E eu começo a me culpar, porque eu sou assim mesmo, eu não presto, eu não valho nada. E aí isso vira uma bola de neve, né? E vamos ter os vários complexos de comportamento, a maneira de ser e agir, um processo de culpa. E aí nós não aprendemos, né, aquela lição preciosa de Jesus que Joana de Ângeles tão bem explica para todos nós, que é o processo de auto-perdão, de auto-perdoar-se. Isso é fundamental. Não quer dizer que sejamos autocondescendentes dos nossos equívocos, não é longe disso. Mas a gente perdoar, entender, nós erramos e vamos passar pela lei de equilíbrio de justiça. Lembra o arrependimento, né? A expiação e a reparação, um processo. A gente compreender isso, teremos que passar por isso. Entendendo também que nós estamos numa caminhada evolutiva, vamos acertar na maioria das vezes, vamos errar, precisamos entender que erramos, corrigir os nossos erros, não persistir nele. Vejam, Jesus utilizou essa terapia do perdão. Lembram com a mulher que foi apanhada em adultério? Qual foi a última palavra de Jesus? Onde estão aqueles que te acusam, mulher? E aí ela não sabia responder porque foram saindo todos os homens que estavam ali prestes a apedrejá-la, desde o mais velho até o mais novo. E aí Jesus diz o quê? Vá, se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não tornes a pecar. Ele deu uma lição preciosa. Eu não te condeno, também não te condenes, mas mude o seu caminho, mude a sua vida, siga adiante, evolua, faça frutificar os seus talentos que estão enterrados. Aquela pobre mulher tinha os seus talentos enterrados e Jesus sabia disso. Portanto, deu essa palavra de conforto, reconforto.
estimulando a prosseguir na sua vida, que não ficasse lá se culpando, lá no chão, naquele terreno onde esperava para ser apedrejada, que seguisse adiante. Pois bem, então a Joana de Ângeles diz que essa psicoterapia do esforço pessoal ela é importantíssima para tratar inúmeros distúrbios. Vários talentos podem favorecer isso, transformando a fragilidade em força, nos liberando da cadeira, né, da ociosidade e da autocomiseração, né, da autopiedade. Ai, eu sou um pobre coitado, vítima do destino. Não é assim, porque muitas vezes nós utilizamos, né, bengalas psicológicas. Veja, pessoal, nós temos, voltando lá aos nossos talentos, nós temos a saúde, nós temos a inteligência, nós precisamos trabalhar, né, o talento das emoções, né, para que eles virem sentimentos. E sentimentos num grau mais elevado, que é o amor. Você ser uma pessoa movida pelo amor. Não o amor-paixão, o amor imperfeito, né, como diz Emmanuel, aquele amor possessivo, egoísta, mas é o perfeito amor que dizia lá João, é o perfeito amor, joga fora o temor. Esse é o perfeito amor, o amor que espera, que compreende, né? Isso, o amor pelas pessoas. O amor é o respeito, como Samson coloca no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O amor é amar alguém, é ser reto, leal, probo para com ela, consciencioso, perdoar as ofensas que essa pessoa lhe roga. Isso é ser amoroso, né? Isso é o amor na essência. Tanto o amor que Paulo cantou em verso e prosa na carta aos Coríntios, né? Tão belo poema do amor universal, nos lembrando, né, que a caridade é o amor em ação, o amor em movimento. Pois bem, e quando nós não utilizamos bem esses talentos, nós procuramos o quê? Bengalas psicológicas. Vejam, nessa parábola dos talentos, né, que cita Joana de Ângeles, que estão nos evangelhos, nós podemos identificar no terceiro servo uma bengala. O que é que ele diz quando ele é instado pelo seu senhor a prestar contas dos talentos recebidos? Ele diz, olha, como o senhor é severo, cruel, eu fiquei com medo do senhor, eu enterrei o talento. O que ele fez? Ele transferiu toda a sua responsabilidade para o senhor. Ele usou uma bengala psicológica, como cita Joana de Ângeles. Ele enterrou aquilo lá. Quem sou eu? Eu não sirvo para nada. Eu não tenho o talento que fulano tem, né? Do primeiro servo lá que fez de 5, devolveu 10, do segundo que recebeu 4, devolveu, enfim, recebeu 2 e devolveu 4, né? Quem sou eu? Né? Eu não nasci para ser feliz. Então veja, e aí ele culpa os outros pelo seu fracasso. Nós somos o terceiro servo. Aí eu fracassei, mas foi culpa do fulano. A gente nunca olha e fala, não, peraí, foi um problema meu, vou fazer uma análise. O que foi que aconteceu comigo? Esse equívoco que eu cometi. Onde é que eu errei? Porque veja, quando Deus nos permite utilizar o livre-arbítrio como expressão máxima da nossa liberdade, somos nós que tomamos a decisão. Mas eu estava obsidiado, mesmo assim. Porque eu permiti que um espírito se assenhorasse, né, da minha casa mental. Em algum momento eu permiti isso. Fui invigilante. Né? Como nos recomendou Jesus, nós precisamos olhar, vigiar e orar. Olhai, vigiai e orai. Né? São essa tríade que é importante nós observarmos. Se eu não olhar ao meu redor, não ter a sensibilidade para entender onde é que eu estou inserido, o meu papel no universo, se eu não sou vigilante com as minhas ações, com o meu pensamento, se eu não tenho o hábito da oração. E orar é nós mantermos o nosso pensamento e vibração constante, porque oração é algo que nós devemos fazer a todo instante. Não um ato exterior, mas oração de pensamentos benfazejos, de alegria, de gratidão pela vida. Isso está em permanente oração. Então esse terceiro servo ele transfere para o Senhor a responsabilidade do seu insucesso num talento que ele enterrou. E o que nós fazemos hoje? Quando nós pegamos a nossa inteligência, a nossa saúde,
trabalhemos mal as nossas emoções, a gente sempre culpa alguém. Ah, eu sou bravo, eu sou intolerante, eu sou impaciente, eu sou bilioso, né, violento e tal, porque o fulano faz isso comigo. Ele provoca isso em mim. Lê do engano. A gente está procurando uma bengala psicológica mais uma vez. O que Joana de Ângeles nos diz? Quantos talentos a gente usa mal, por exemplo, a saúde. Nós enfim, realizamos condutas viciosas da bebida, do álcool, do fumo, das drogas. Né? A inteligência. Nós utilizamos a inteligência hoje para o desenvolvimento, para ganhos, né? Conquistas elementares. Para conseguir um melhor emprego, ganhar ter um rendimento melhor só para isso. Quando na verdade a inteligência, ela, claro, além disso, né, não pode se restringir a isso, mas ela nos permite nos desenvolver intelectualmente e moralmente também, quando bem utilizada e bem direcionada, né? Da boa palavra, das boas ações, do auxílio ao próximo, nós podemos realizar com inteligência. Vejam, a humanidade hoje ela propicia a grande parte dos seus, enfim, né, dos seres que aqui estão encarnados, benesses pelo uso da inteligência. Mas também a mesma inteligência pode ser utilizada para a guerra, para a fabricação de armamentos perigosos que ceifam a vida. A inteligência é utilizada para gerar alimentos, riquezas, salubridade, saúde, não é isso? Tanto emprego bom para a inteligência, mas por vezes nós utilizamos para o mal. Isso realmente nos coloca num fator de desequilíbrio. As emoções que nós tanto negligenciamos, voltando ao que ela fala, né? Quando nós passamos pelos dias atuais e nós verificamos o quanto nós negligenciamos as nossas emoções, o trabalho das nossas emoções, né? Que deixamos passar. E aí quando o Senhor chega, o Senhor da parábola, quando ele chega sem avisar de repente, aí a gente não desenvolveu as nossas emoções, somos chamados a prestar contas, ou desencarnando, ou numa situação de crise. Quantas pessoas se reinventaram numa situação de crise, como a atual que nós atravessamos? Quando olhou para si, se sentiu bem, embora vivendo sozinho, né, mas se sentia acompanhado, porque do seu equilíbrio interior, das leituras que realizava, das ações que realizava ainda mesmo à distância, a pessoa se sentia tranquila, em paz, serena. Mestre Jesus passou por isso nos seus momentos de solidão. Paulo, nos seus momentos em que esteve preso, onde se caminhava pelo deserto, na divulgação da Boa Nova. Né? Pedro, no seu sofrimento também, diante das suas dificuldades, mas se sentiram plenos e completos. Estavam desenvolvendo os seus sentimentos, esse talento que faz com que nós sejamos seres ricos, né, iluminados. É a riqueza que a gente começa a construir, é o tesouro que a gente começa a juntar, não aqui na terra, no céu. Porque tantas pessoas, se riqueza fosse imunizante contra doenças com saúde mental, pessoal, nós não constataríamos hoje nos consultórios caríssimos e tal, pessoas que têm aparentemente o que nós materialistas julgamos tudo que tem para ser feliz, né? Tem tudo na vida para ser feliz. Tem beleza, tem riqueza, tem possibilidades infinitas, materiais, mas as pessoas sentem um vazio muito grande e procuram suprir esse vazio pondo término à existência física através do equívoco do suicídio. Né? Enfim, nós encaramos hoje a questão do suicídio como uma grande pandemia, né? É o suicídio, que é precedido da depressão, que é o vazio, aquela melancolia que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando na verdade um vazio, porque nós somos ainda seres muito pobres, nós enterramos o talento recebido, essa moeda de ouro, né, com a capacidade empreendedora muito grande. Nós podemos gerar riquezas interiores, mas nós não utilizamos a riqueza, a saúde, as emoções, essas amplas possibilidades que o nosso Criador, que Deus nos legou, nos deixou. E Ele retornará para pedir conta disso. Então, para a gente
concluir aqui o nosso raciocínio, né, com Jesus, que é esse nosso psicoterapeuta por excelência, né? Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior administrador que já existiu, Jesus, assim, é expertise em todas as profissões que nós conhecemos, é o filósofo, é o político, é o administrador, enfim, é nosso guia e nosso mestre. Ele ofertou a humanidade, né, para todos sempre os talentos que facultam a conquista da nossa glória estelar. E com essas palavras, nós encerramos nessa exposição de hoje, esse tema tão importante que eu chamo todos à reflexão, né, que leiam essa obra, pessoal, que ela é muito importante, nos abre um caminho muito grande. Toda vez que eu me debruço sobre as obras de Joana de Ângeles, análise do Evangelho de Jesus à luz da psicologia, um novo mundo se abre de possibilidades. Vejam a abordagem que nós fizemos hoje da parábola dos talentos, uma outra visão, uma outra abordagem, a parábola do bom samaritano, que comporta várias expressões, a parábola do filho pródigo, né? Então, na verdade, ali no filho pródigo, a gente tem que centrar mais no irmão do filho pródigo, né? Enfim, as visões que Joana de Ângeles, com a sua sensibilidade, com a sua visão tão ampla dos problemas intrincados da humanidade, né, nos coloca de maneira tão simples, não simplória, fácil, simples, maneira objetiva, para que nós possamos encontrar em nós a iluminação interior, a saúde integral, para que sejamos seres integrais, livres da escravidão do medo, da escravidão da solidão, para que nós sejamos seres plenos, porque Deus nos fez assim. Cabe a nós agora, com esses germes iniciais dados pelo Criador, desenvolvê-lo à luz, né, através do exemplo que o Mestre Jesus nos legou no seu Evangelho de amor. Eu agradeço a atenção a todos, votos de muita paz e até uma próxima oportunidade.